Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as minhas leituras do mês de agosto. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para você não perder nada que eu postar aqui no canal. Se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura, para que o canal possa continuar crescendo. Me segue lá no Instagram para acompanhar minhas leituras em andamento e para receber outros tipos de conteúdo literário. Eu acho que você vai gostar de me acompanhar por lá também. E se você quiser me dar uma forcinha a mais, você pode fazer as suas compras da Amazon através do meu link de associado que tá aqui na descrição desse vídeo. Através dele eu ganho uma pequenina comissão pela sua compra e você não gasta nada a mais com isso. Muito bem, a pergunta que não quer calar é: eu consegui seguir a minha TBR de agosto? A resposta é: mais ou menos. eu segui ela até certo ponto e depois o rumo do meu mês foi para outro lado e vocês vão acompanhar comigo por quê. Bom, o primeiro livro que eu li no mês de agosto foi Reino de Cinzas, o último livro da saga de Tronos de Vidro, da Sarah J. Maas. Eu fiz vlog de leitura, é o primeiro vlog aqui do canal, eu vou deixar aqui na descrição para você conferir a minha opinião mais detalhada sobre esse livro. Eu fiz o vlog a cada 20%, porque este livro é um tijolão, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu separei dessa forma e lá eu falo a minha opinião, tintim por tintim, de tudo que eu achei. Inclusive, eu dou minha opinião sobre a saga em si, né? Como esse livro foi o encerramento, lá eu acabo pontuando o que eu achei da saga, como que foi a minha experiência, tá? Então, eu não vou ficar me estendendo aqui, para não ficar muito repetitivo. Se você tem interesse, vai lá no outro vídeo. Só depois de terminar esse aqui, tá bom? Depois de O Reino de Cinzas, eu quis dar uma pausinha aí nos calhamaços e eu fiz a releitura de Os Criadores de Coincidências, do You of Blue. Também tem um vídeo específico desse livro aqui no canal. Essa foi uma releitura e esse foi um dos meus livros favoritos da vida em 2020. E no vídeo eu acabei comentando sobre essa minha experiência de releitura, como foi reler esse livro depois de 2 anos, se a minha opinião mudou, se Eu quebrei a cara ou não? Lá eu explico tudo tintim por tintim de como foi isso. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá ver, né, qual foi o desenrolar dessa minha experiência. Mas eu posso afirmar para vocês que eu gostei, tá, de fazer essa releitura. E lá também eu falo toda a sinopse da história, tá? Se você não conhece essa história maravilhosa, Incrível, linda. você pode ir lá no vídeo e conferir tudo com mais detalhes, tá bom? Bom, o terceiro livro que eu li no mês de agosto vai até combinar com as minhas unhas aqui, eu tava percebendo, que é Christine, do Stephen King. Óbvio que no mês do meu aniversário eu não ia deixar de ler um livro do Stephen King. E esse livro aqui me surpreendeu muito, gente. Eu não tava dando muito pra essa história, tá? Eu tava com as expectativas bem baixas, porque a sinopse é doidinha, né? É aquele tipo de sinopse bem maluca do King que ele vai até o final. Basicamente, Christine é um carro assassino. Tem filme, né, adaptação cinematográfica desse livro, então provavelmente muitos de vocês já conhecem. Então aqui a gente vai ter 2 amigos, o Dennis e o Orne. O Orne, ele acaba se apaixonando pelo carro quando ele e o Dennis passam na frente, né? Eles estão voltando do trabalho com o carro do Dennis e o Arne vê a Christine estacionada e à venda. E ele fala pro Dennis parar, que ele tem que ver aquele carro. Só que assim, a Christine estava, coitada, detonada. Desgraçada, toda poída, toda arregaçada. E mesmo assim, ele se apaixonou pelo carro e ele comprou o carro. Teve briga com os pais, porque, né, o carro tava destruído, mas ele era muito bom com mecânica, sabe? Então ele realmente tinha capacidade de consertar o carro, mas até o Dennis falava pra ele que não valia o valor que o cara tava cobrando pelo carro. Só que o Arne, ele tava meio obcecado, ele queria muito aquele carro. Foi uma obsessão realmente, e o Dennis nunca gostou da Christine. Christine é o nome que o antigo dono deu pro carro, e ele percebia que o Arne ficava muito diferente quando tava com a Christine, principalmente quando ele tava dirigindo a Christine. Então ele nunca sentiu uma energia muito positiva vindo desse carro, e ele sempre ficava com o pé atrás, ele não gostava de passar nem na frente do carro, pra vocês terem noção. Então, o começo do livro é narrado pelo Dennis em primeira pessoa. Então ele fala: nós passamos na frente de Christine, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E isso é muito legal. É uma característica narrativa muito diferente dos outros livros do King. Quando é o Dennis narrando, ele narra em primeira pessoa. Quando são
outros pontos de vista de outros personagens, como o Orne, os pais do Orne, a namorada dele, o livro é narrado em terceira pessoa. Eu achei isso muito legal porque quando é o Dennis narrando, a gente tem uma profundidade maior, sabe? E aqui eu acho que o King, ele se superou na hora de desenvolver o suspense, porque é um suspense extremamente psicológico no começo desse livro, porque ele vai criando essa tensão. Você pensa, tem alguma coisa de errado com esse carro, mas as pessoas não sabem o que é, e o Orne está completamente doente, obcecado por esse carro. E essa tensão toda vai aumentando, 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 até que acontece a primeira morte por conta da Christine, só que obviamente só nós sabemos que é por conta dela, a galera não sabe. E é muito legal, gente. Apesar de ser um livro um pouquinho lento, como já é característico de alguns livros do Stephen King, eu fiquei muito presa. Eu não conseguia largar isso aqui porque realmente toda essa tensão, todo esse suspense é muito bem construído. Eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro, o que foi realmente surpreendente, porque eu não tava dando nada pra esse livro no começo, tá? Mas eu gostei muito da narrativa, o final me surpreendeu muito. Eu não esperava que o King fosse por essa linha e, nossa, foi muito legal. É um pequeno calhamaço, tá? Ele tem mais de 600 páginas, mas vale muito a pena. É muito legal. Corram ler esse livro, porque é muito bom. Depois de Christine, eu li Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabata Riff. Eu comecei essa saga que estava, assim, na minha wishlist, ok? Aqui a gente vai ter 2 protagonistas. A primeira é a Laia. Ela é uma erudita. É assim que é chamado o povo dela, né? Que nasce naquela região e, digamos assim, tem as características físicas que ela tem. Esse livro, ele passa... É uma alta fantasia, tá? Então, ele se passa num mundo onde existem vários povos diferentes. Então, tem os eruditos, tem os tribais, vários aí. E aí, a Laia, ela é uma erudita e o povo dela é muito oprimido pelo pessoal do Império, tá? Tem o imperador aí, que acabou dominando aquelas terras, e o povo da Laia acabou sendo subjugado nesse rolê todo. Então, o povo dela sempre vive com medo. Ela mora com o irmão e os avós. Só que ela acaba descobrindo que o irmão dela tá envolvido, de certa forma, com a resistência. E é um grupo de pessoas, de eruditos, né? Que tá aí pra tentar impedir o império, de tentar salvar o povo deles de alguma forma. E eles agem aí por baixo dos panos. E ela acaba descobrindo que o irmão dela tá envolvido, só que é muito perigoso. E ela quer tentar brigar com ele, só que quando ela acaba descobrindo, o pessoal do império acaba batendo na porta deles. Eles fazem tipo uns arrastões, assim, não é nem arrastão a palavra que eles usam, mas eu não tô sabendo explicar. Mas basicamente eles batem de casa em casa, ou eles matam as pessoas, ou eles acabam escravizando alguém, bem filhos da puta mesmo, sabe? E aí, bem canalhas. E aí eles batem na casa da Laia, o irmão dela acaba preso e ele manda ela fugir. E ela foge, ela pensa em procurar a resistência, ela passa algum tempo procurando eles, encontra o pessoal da resistência e fala que ela precisa de ajuda pra tirar o irmão dela da prisão. Só que a resistência, eles não vão ajudar ela de graça. Então eles falam assim, a gente tem que conseguir algumas informações do Império, então você vai lá, você vai se infiltrar como espiã na casa da comandante do exército, sim, da comandante do exército, você traz informações pra gente e aí a gente monta uma equipe pra salvar seu irmão. Então ela aceita o trato porque é a última esperança dela de salvar o irmão, então ela acaba entrando infiltrada como escrava na casa dessa comandante do Império e o pontapé inicial da história dela é esse aí. E o nosso segundo protagonista é o Elias. Ele é um dos militares do exército, tá? Então ele tá nesse como é que eu posso dizer? Nesse campo de treinamento do exército aí, ele mora ali, né? Ele tá um dia de se formar, de se tornar um máscara, como eles chamam. Só que ele está a um fio de cabelo de desertar. Aí, se ele deserta, ele é considerado um traidor e ele é perseguido pelo exército inteiro, assim, né? Ele fica como procurar. Então, ele tá a um fio de cabelo de desertar porque ele não concorda com os métodos do Império, não concorda com o jeito que aquele exército é comandado, do jeito que eles fazem as coisas. Ele foi arrancado da família dele quando ele era criança, ele tinha 6 anos quando ele foi escolhido para participar do exército e ele não tinha o que fazer, nem a família dele, ele tinha que ir. Então agora, a um dia da formatura, ele tá quase desertando, mas ele é avisado pelos adivinhos, que são como videntes, assim, eles conseguem ler pensamentos, eles conseguem prever o futuro, e eles avisam pro Elias que a liberdade que ele tanto quer só vai ser alcançada se ele não desertar. Mas a decisão era dele no final das contas. Então ele pensa muito sobre isso.
ele acaba não desertando. E aí vai acontecer um monte de coisa, né, gente? E o caminho da Laia e do Elias vai acabar se cruzando. Esse livro acabou me surpreendendo porque eu achei a escrita bem fluida, bem gostosa de ler. Eu gosto muito do Elias. A Laia eu gosto um pouquinho menos. eu gosto mais do Elias como protagonista, apesar de algumas vezes ele me irritar, eu gosto mais dele do que da Laia. Ele me irrita menos do que a Laia me irritou, nesse sentido. Mas eu gostei bastante dessa construção de mundo, e como é um livro, como é que eu posso dizer? De outra cultura, ele é um livro que vai ter muitas questões culturais e mitológicas do país da autora, né? Que eu não vou saber qual que é exatamente agora, mas eu deixo aqui na tela pra vocês. Então a gente vai ter muita questão da fantasia deles, da mitologia. Então a gente vai falar sobre os Jinns, que seriam os gênios, né? Sobre espectros, alguns outros tipos de espíritos e criaturas que tem nessa cultura. Eu achei isso muito legal, foi engrandecendo a história, sabe? E os capítulos são bem curtinhos, eles vão alternando entre a Laia e o Elias, então a gente acaba vendo vários lados da mesma moeda, assim. E tem muito plot twist nesse livro. Eu gostei bastante, eu fui bem surpreendida. E vocês sabem que é muito raro eu emendar um livro no outro, né? Mas foi o que aconteceu. Eu dei 4 estrelas e meia. Não, eu dei 4 estrelas pra Uma Chama Entre as Cinzas, e eu terminei esse livro, já comecei a sequência, que é Uma Tocha na Escuridão. Aqui em Uma Tocha na Escuridão, a gente vai ter 3 pontos de vista diferentes. Eu achei isso interessante. Além do ponto de vista da Laia e do Elias, a gente vai ter o ponto de vista da Helene, e ela vai ter um ponto de vista muito interessante aí, porque eles vão acabar se separando aí no enredo, e é muito legal ter o ponto de vista dela, porque eu acho que acrescenta muito pra gente se situar em tudo que tá acontecendo, porque vai começar a ter conflito, vai ter intriga política. Ai, vai virar um rebuliço isso aqui. E é interessante também porque o segundo livro começa exatamente onde o primeiro livro termina. Então não tem um hiato aí de alguns meses, alguns anos entre um livro e outro. É realmente uma sequência certinha. Então é como se cortasse a cena, o último capítulo do primeiro livro na metade, e continuasse aqui nesse segundo. Eu gostei bastante, também dei 4 estrelas para esse livro. Tô muito empolgada com essa saga, eu pretendo terminar em setembro, né? Ler o livro 3 e o livro 4, porque eu tô gostando muito de como a autora tá construindo esse universo, como que ela tá construindo as intrigas políticas, como que ela tá aumentando essa gama de fantasia do livro, né? Todo esse cenário. Eu tô achando muito interessante, é uma escrita diferente, mas que tem me agradado muito, então eu tô bem empolgada. E eu digo isso também porque não tava nos meus planos ler essa sequência esse mês, né? Nesse mês de agosto. E por isso que eu falo que eu li em partes a minha TBR, porque além de Uma Chama Entre as Cinzas, teria O Enigma do Quarto 622, que eu não li, e lerei agora em setembro. Mas eu tô gostando muito da saga e espero terminar em breve. Depois de Uma Tocha na Escuridão, eu li Leitura de Verão, da Emily Henry, e eu gostei bastante. Aqui a gente vai ter 2 protagonistas, mas a história é narrada na visão da January. Ela é escritora de romance, ela tá passando por uma fase meio difícil da vida dela, ela tá com bloqueio criativo, e ela decide se mudar pra uma cidadezinha menor, onde o pai dela tinha uma casa. Então ela vai morar lá pra ver se ela consegue aí desfazer esse bloqueio criativo e escrever alguma coisa, porque ela está quase sem dinheiro Pra viver. então ela precisa terminar esse manuscrito e mandar pra editora pra ganhar alguma coisa com isso. E depois de alguns dias nessa cidade, ela acaba descobrindo que o vizinho dela também é um escritor de suspense, né, livros mais tenebrosos, assim, digamos, que fez curso de escrita criativa com ela há quase uma década atrás. E era meio que arqui-inimigo dela, porque eles viviam competindo no curso pra ver quem que escrevia melhor, quem que ganhava mais prêmio e tudo mais. E até hoje ela tem uma certa rixa com ele, porque os dois, por exemplo, entraram na lista do The New York Times, e ela ficava meio se espumando porque ele tava algumas posições na frente dela. Eles tinham isso porque ela achava que ele desdenhava, digamos assim, dos livros de romance dela, achavam que eram muito perfeitinho, que tinha sempre finais felizes. Então ela tinha raiva dele por conta disso, ela tinha essa mágoa aí, né, guardada no coração dela. Eles acabam começando a conversar, né, porque eles são vizinhos, a cidade é pequena, eles acabam tendo conhecidos e amigos em comum ali, e eles vão começar a se envolver de certa forma, e eles acabam fazendo uma aposta. Então o Gus aposta com a January para eles escreverem livros de gêneros opostos. Então ele vai escrever romance e ela vai escrever suspense. Quem vender o livro primeiro para uma editora vai ganhar a aposta. E aí o outro, como perdedor, vai ter que ajudar a divulgar e falar bem do livro, digamos assim, para ajudar nas vendas. Então essa foi a aposta deles. Eu gostei desse livro porque, na verdade, eles se
tornam amigos antes de se tornar um casal e tudo mais, né? Isso nem é spoiler, tá, gente? Porque a gente sabe que vai ser, que eles vão virar um casal porque é um livro de romance, né? Mas eu gostei porque o livro não é só o romance deles, sabe? O livro vai falar muito sobre questões familiares, questões pessoais, de autoestima, de sonho, né? Vai ter muitas questões nesse sentido que deixa a história mais profunda e eu gostei muito disso. Eu me identifiquei com a January em muitos aspectos. Grifei bastante coisa desse livro, acho que tem umas reflexões muito pertinentes. O livro me pegou muito por isso. Eu tirei meia estrelinha, eu acabei dando 4 estrelas e meia, porque eu acho que eu queria mais química do casal, sabe? Eu queria mais. É bem slow burn, tá? Então não é um romance apressado nem nada do tipo. Eu acho que é bem natural as coisas que acontecem. Mas eu não consegui, acho que me apegar tanto assim a eles como casal, sabe? Eu senti um pouquinho de falta disso. Eu acabei tirando meia estrela, mas no geral eu gostei bastante do livro. Gostei bastante da escrita da autora. Tenho vontade de ler outros livros dela. E eu recomendo bastante. Foi um livro assim que me agradou bastante. Que eu li rapidinho, se eu não me engano, eu li no final de semana. Então é um bom livro pra curar ressaca literária, se você estiver passando por isso. Então fica aqui a minha indicação e obrigado, Miga Lu e Miga Dani, por terem me dado de aniversário. O último livro que eu li, então, no mês de agosto foi O Silêncio dos Sinos. Eu não sei se eu posso chamar de livro ou de novela, não sei aonde se enquadra, mas ele tem em torno de 100 páginas, é bem curtinho e é um livro nacional, tá? Vou deixar o Instagram da autora aqui na descrição para vocês conhecerem. E esse livro é de realismo mágico. E a gente vai ter aqui nesse universo os agentes do Sol e as filhas da escuridão. Basicamente, os agentes do Sol são como militares, digamos assim, e eles acabam perseguindo e eliminando as filhas da escuridão para manter um certo equilíbrio aí, tá? Só que nessa história a gente vai ter um romance proibido entre uma filha da escuridão e um agente do Sol. E é muito legal. A escrita da Carol, gente, ela é muito diferente, assim. É uma escrita que combina muito com o gênero de realismo mágico, tá? Me lembrou um pouco a escrita da autora de O Mar Sem Estrelas. No começo, o primeiro capítulo desse livro da Carol é bem confuso, tá? Você vai se sentir mega perdido, mas depois as coisas começam a fazer sentido. E uma coisa muito inteligente dessa escrita toda, do desenvolvimento desse livro, é que ele pode ser lido de maneiras diferentes, tá? Tem 4 formas diferentes de você ler esse livro e ele vai fazer sentido do mesmo jeito. E eu adoro livros assim, eu acho isso muito incrível. Admiro muito quem tem a capacidade de fazer isso, porque eu não teria. E é um livro, assim, que passa rápido, porque é um livro curto e você se envolve muito. Você fica curioso pra saber o que vai acontecer, tem vários plot twists e ela consegue costurar as coisas de uma maneira muito legal. Eu acho que a Carol, ela tem muito potencial. Eu sei que ela tem mais um livro publicado, uma distopia, que uma amiga minha até me falou que é muito bom, então eu tenho muita vontade de ler. E eu deixo aqui a minha recomendação pra vocês, conheçam o trabalho dela. Se você não gosta muito de realismo mágico, corre lá ver, né, o livro de distopia dela, que é muito bem elogiado, por sinal. E para esse livro, O Silêncio dos Sinos, eu acabei dando 4 estrelas, porque eu realmente me envolvi, foi um livro rápido de ler. E foi muito bom conhecer o trabalho dela, ela é muito querida, então acompanhei ela lá no Instagram pra conferir tudo. Bom, esses foram os livros que eu li no mês de agosto, e mangá eu só li um. Eu li o volume 23 de Fullmetal Alchemist. Estamos na reta final dessa história, faltam apenas 4 volumes pra eu terminar tudo. Eu tô só esperando o 24 voltar pro estoque da Amazon pra eu poder comprar lá, sem pagar frete, porque o frete pra cá é muito caro. Então eu não li muitos mangás esse mês. Eu tentei ler em agosto também Death Note, o volume 5, mas eu comecei e não fui pra frente, não era o momento, então eu acabei deixando pra lá. Mas eu pretendo ler mais mangás em setembro, pra não perder o costume, e também pra poder dar conta aí de todas as coleções que eu tô fazendo. E também pretendo fazer algumas releituras de mangás aí que eu vou contar pra vocês em breve. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Obrigada pela sua atenção. Curte esse vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo daqui. Muito obrigada, um beijo, tchau! Gravar cansa, né? Helena, Helene. Agora me fugiu, gente. Você com eu, com A, o nome dela.